água quente, ela mata tudo? Não precisa passar mais nada? Então, pensa assim, eu acho que é fácil você entender, porque nós não somos seres vivos. Sim. Tá. Se a água tiver o suficiente para você colocar e aguentar, se não matou você, não mata a bactéria. A bactéria é um ser vivo. Não. Se tiver uma temperatura que você não aguenta pôr a mão, vai matar a bactéria. Tá? Então, a temperatura acima de 70 graus, 60 graus, você mata. Tem a máquina de lavar roupa que tem uma temperatura de 60 graus, que desinfeta. Então, o pessoal lançou, fica um tempinho desde 60 graus, tudo. O banho-maria, que você vai comer, você vai almoçar, aquele negócio todo, você tem um banho-maria que você coloca o alimento. Você deixa a água até uns 80, 85, 90 graus, para que porque o alimento chega até acima de 60. Porque acima de 60, as bactérias não crescem. Agora, por que fala que o alimento só pode ficar até 6, 7 horas no self-service, se a bactéria não cresce? Porque o alimento vai se ressecando. Então, ele perde qualidade. Né? Então, por isso que tem. Agora, uma temperatura fria, inferior a 4 graus, as bactérias crescem, mas crescem muito lentamente. Por isso que ela aguenta essas 6 horas. Então, o que é? Self-service. Acima de 60 graus ou abaixo de 4 graus. Uma cerveja, então... Então, o pessoal fala assim de cerveja, agroalcoólico. Para matar a bactéria, teria que ter acima de 70, 77 graus. Uma cerveja tem 22, 23 graus. Então, não faz nem cosca. Nossa, gente. Entendeu? Mas faz bem. Você esquece da bactéria, pelo menos. Agora, falando desse... Sim. Demorei para entender a piada. E suco de uva faz bem também. Vai. Suco de uva também faz bem. Nós somos bem tratados isso, aqui. mas tem um grau alcoólico que não mata a bactéria. Né? Que se matasse a própria quem que faz o cerveja, faz vinho, é o Saccharomyces, que é uma levedura, primazinha de outra daquela cândida, é primazinha dela, né? Mas o que ela faz? Ela fermenta, ela produz álcool, faz uma fermentação alcoólica. Só que o grau de álcool, se ela produzisse acima de 70, seria um suicídio. E, né, que acima de 70 mata. Suicídio, todo mundo. mata a levedura também. Então, suicídio. Então, ela não tem acima disso. Né? Por isso é que quem que faz o vinagre? Uma bactéria que fermenta também, só que do álcool, fermentação alcoólica, que faz o quê? O etanol que é da bebida. O do vinagre não tem um ácido acético? Então, uma fermentação acética. Viu? É fácil a microbiologia. Fermentação, a fermentação acética. Também que fica gravado. Né? Isso, né? Isso. Esse ácido acético, se você utilizar até 3%, mata bactérias. Né? O vinagre, por exemplo, por que o vinagre precisa botar na geladeira se tem 4% de ácido acético que mata? Porque tem bactérias que são resistentes ao ácido acético, que é, por exemplo, a bactéria que fez o vinagre. Então, por isso você tem que o vinagre, quando você abre, você tem que deixar na geladeira. Para não essas bactérias estragarem. Você está fazendo isso? Pode ir lá em casa que o meu tá na geladeira. Depois que eu já escutei ele falando, eu passei a deixar. Isso. Depois, agora, né? cientificamente. Se deixar, eu coloco tudo na geladeira. Tudo na Quase geladeira. tudo. Mas tem um monte de alimento E que o não suco pode. e o suco de uva? Então. E o suco de uva? Suco também tem. Não, e a temperatura? Ele estraga a Ele temperatura? estraga. Você já ouviu falar que tem gente que antigamente falava assim, a pessoa fala assim, você deixar o vinho fora da geladeira vira vinagre. A minha avó dizia. Né? Ainda chama vinagre puro, é uma pura porcaria, na verdade. Tá? Que tudo a grau alcoólico, ele tem o quê? Chega num grau alcoólico, medido tem um alcoômetro que mede a medida de álcool, chegou o grau alcoólico que é determinado, eles ou filtram ou pasteurizam, tudo vai depender, mas mata aquilo. Se você deixar, continuando a fermentação, você tem um produto estragado. Então não existe essa coisa de deixar tudo. Não, tudo tem um controle, tá? Né? O pessoal faz leite que coalhou, vai fazer doce de leite coalhado. Não, tá estragado isso daqui. Tá estragado, eu não recomendo fazer. Né? O pessoal pega massa de tomate, tem aquele creminho branco, o pessoal tira de cima e os de baixo. Uma porcaria aquele negócio. E a fruta, quando fica com aquele negocinho, significa que ela já tá de dentro para fora? Então, essa pergunta é interessante. Depende. Né? Você tem que dar uma avaliada. Se for um mamão que só tem uns pontinhos de bolor, é só você tirar, mas você tira, não tem que fazer uma operação cirúrgica, né? Só o bolorzinho para não perder nada. Não, você tem que tirar 1 a 2 dedos em volta dele, do lado e para cima e para baixo.
para tirar. Né? E aí você utiliza. Mas se ele tiver todo embolorado, tem gente que... E queijo, por exemplo. O queijo. O queijo. Tem, por exemplo, queijo gorgonzola, roquefort, camembert, o próprio bolor já faz parte dele. Sim. Então vamos comer um bolorzinho todo mundo. Eu adoro Vamos, ó. Adoro. Vamos dividir aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. De uva. Aqui, ó. Pega um bolorzinho aqui, ó. Mas se não for desse tipo. Então, E aí? se for um bolor, por exemplo, um parmesão que está embolorado, né? Que tem um vídeo. Eu estou agora no Instagram fazendo negócio, deu muito certo. O Dr. Bactéria analisa os vídeos. O pessoal manda um monte de vídeo. Que legal. Então eu pego o vídeo, analiso e ponho a interpretação dele analisando esse negócio. Mas mandaram uma mulher pegando um parmesão enorme, todo embolorado. Ela pegava um pano com vinagre e passava. Passava nele e depois cortava, fazia um monte de coisinha assim para o negócio, né? Não pode, porque você teria... Você tinha que tirar... A fonte da própria cabeça. Isso. Você tem que tirar, pelo menos, dá para fazer? Dá. Inventa, né? Mas você tem que tirar a parte que está embolorada. Senão você tá só esfregando bolor. O problema do bolor, você pode comer o bolor que você quiser, que não te faz mal. Né? Pode comer o bolor que você quiser. Nós comemos com queijo roquefort, camembert, gorgonzola, tudo isso aqui. O problema é que tem bolores que produzem uma toxina chamada micotoxina, que é câncer hepático, Faltei dá uma nessa série de aula. coisas. Né? Então, esse que dá no queijo, comprovadamente, isso em laboratório, eles não produzem micotoxina, então não faz mal. Né? Mas aquele que cai no seu pão, será que produz ou não? Né? E caiu no queijo, será que E a produz gente ou não? pergunta pra ele. Né? Você produz aí? Depois tira só a parte em volta. Um ou dois aqui. dedos em volta. O pão, você queijo- produz? Porque isso acontece às vezes, né? Às vezes acontece. O mesmo a mussarela, tal, que é em pedaço, tal, você vai pegar e tá Você ali um tira bolorzinho. um ou dois dedos em volta dele Tá. sem problema nenhum. O pão não tem como você tirar, você tem que jogar tudo joga fora. fora. É que tem gente brasileira que não gosta de jogar coisa fora, né? Tem uma mexerica toda embolorada e vai experimentando gomo por gomo. Só veio Deixa eu um, ver se tá só mesmo. veio um, só veio um. Minha avó falava que as coisas não estragavam. Não sei aonde. Foi aquela- Que antigamente... Ela tá viva? Não. Não, explicado por quê. Ela era bem velhinha. Explicado. Ela falava que não, a gente ia comer as coisas. Ela venceu Coitada, ela riu, a gente 4 riu. anos atrás. Ela morreu de Não, mas... É verdade, mas... 4 anos atrás, não. Na minha época, isso não tinha vencimento. Claro que tem. Mas às vezes a gente passa mal e nem sabe por quê. Né? Às vezes é por então. conta disso. Às vezes a pessoa morre e nem sabe por quê. Porque pegou uma infecção. É porque depois que Da morreu não onde volta veio? pra contar, né? E da onde veio Não, isso? tem coisas que realmente são obrigatórias que não precisaria ter dado de vencimento, né? Por exemplo, sal de Himalaia. Tem lá, sal de Himalaia. Foi feito há 400 milhões de anos, não sei o que, vence daqui a uma semana. É bem isso. Você tem 400 milhões de vence, séculos. Por que 400 milhões de vence daqui séculos logo? vem de uma semana. Tá? Mas isso é obrigatório, tem que ter dativalidade, né? Por exemplo, dentre todos os alimentos, você sabe qual é o que tem maior longevidade, mais resistente de todos eles? Que existe o mel de abelha. Ah, o mel. Mel de abelha. Inclusive, encontraram mel de abelha dentro de câmaras de pirâmides, né? E estavam lá, os caras comeram, estava bom. Agora, sacanagem, comeu o mel que estava na pirâmide. Pensou? Putz, fala, velho, Será que tava bom mesmo? que não estraga, o mel não estraga. Então não precisa, você não precisa botar na geladeira mel. Por isso Não é que porque não rejuvenesce. estraga. Por isso que dizem que fazem cosmético à base de mel. Será que é por causa disso? Fica doce, né, pessoa? Fica doce. Próximo encontro como que chama? Ela é entendida, né, no assunto. No apiário. Doce. Vamos no para o apiário. Apiário. Saindo daqui eu vou pra lá. Isso, por isso que a abelha não envelhece. É. É pra pensar isso. Verdade, ela não tem cabelo branco. Não tem. Ela tá sempre Brincadeira, ótima. né? As E o abelhas sal? são O sal estraga? Ah, sal não Ok. estraga, sal não estraga. Né? Não sabe por que sal e açúcar e mel não estragam? Porque eles não têm água, nenhum deles. Todo ser vivo precisa de água. Né? E a água não é em termos de se é líquido ou não, porque o mel é líquido. Mas toda a água está comprometida com moléculas de açúcar. Então você tem uma coisa chamada atividade de água, que é a quantidade de água livre que o produto tem para bactérias. Tá? Então o mel praticamente não tem água livre, como o açúcar não tem, como o mel não tem. O mel ele tem a mesma atividade de água de uma batatinha chip. Caramba. Tá? A mesma. As duas faz não nada. tem nada, praticamente não tem nada.